Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à parte 2 de como construindo hábitos segundo a terapia cognitivo-comportamental. Eu me chamo Milena Cipriani, sou psicóloga clínica e hoje a gente vai dar continuidade àqueles pontos que eu já expliquei e comecei a falar na parte 1. Então, se você não assistiu, eu sugiro fortemente que você assista para que faça sentido, porque a gente está seguindo uma ordem que se complementa. Então, na parte 1, eu comentei um pouquinho sobre a importância da gente ter uma motivação clara e específica para a gente construir e manter um hábito, né? Além disso, falamos também sobre metas reais, né? E hoje a gente vai dar continuidade falando de expectativas compatíveis com os recursos e com os esforços. Então, para a gente entender um pouquinho o que é isso, eu vou dar alguns exemplos. A gente precisa, quando a gente quer adquirir um novo comportamento, adequar as expectativas com as metas que a gente traça, né? Então, se hoje, dentro da minha realidade, dentro da minha rotina, eu consigo ir somente 3 vezes por semana na academia, eu não posso ter uma expectativa e esperar que eu tenha o corpo da Sabrina Sato em 6 meses. Por quê? Porque a minha expectativa, né, ela não é condizente com os meus esforços. Talvez eu precisaria de um acompanhamento nutricional, um acompanhamento de um personal, treinar todos os dias, fazer uma dieta específica para poder chegar nessa expectativa. E hoje a tua realidade é outra, então a gente precisa ter expectativas um pouco mais realistas para que a gente faça o quê? Evite uma frustração, né? Evite não construir esse hábito, ou seja, desistir desse comportamento por conta de uma expectativa muito distante da realidade. E aí, né, o que a gente pode traçar de meta aqui, de expectativa? Talvez uma expectativa um pouco mais real, de que você vai sentir o teu corpo mais disposto, que você vai sentir uma maior qualidade de vida, você vai conseguir dormir melhor. Essas são expectativas que a gente consegue atingir indo 3 vezes por semana na academia em pouquíssimo tempo. Em uma semana tu já sente os resultados disso. E aí, essa expectativa, ou seja, essa recompensa que você tem, ela te ajuda a manter, né? Vou pegar um outro exemplo para ficar mais claro sobre essas expectativas muito altas e distantes da realidade. Imagina que você quer passar aí no concurso para delegado, para auditor fiscal, que são concursos mais concorridos, são concursos aí que tem uma alta demanda. Então, imagine que os teus esforços diários hoje, dentro da tua realidade, o que você consegue é estudar 4 horas diárias para um concurso extremamente concorrido. E tem aí 4 meses pela frente para a data da prova. Então, é uma meta muito audaciosa, porque é um curso concorrido, tu tem um tempo de investimento um pouco reduzido. Talvez para esse concurso precisaria estudar o dobro do que você hoje consegue estudar. Isso quer dizer que você não consiga atingi-lo de forma alguma, mas talvez essa expectativa ela tá muito distante da tua realidade hoje. Essa expectativa ela tá muito distante dos teus recursos. E aí isso pode te levar a uma grande frustração e também a desistir ou achar que você não é capaz, de que você não consegue. E na verdade, trata-se de expectativas muito altas para os recursos, para a realidade que hoje você está inserido. Então vamos lá. E qual que é o benefício, né, de eu ter uma expectativa mais realista? Eu tenho menos chances de me frustrar, de ficar ansiosa, de desistir, de alimentar pensamentos, ideias sobre mim mesma, de que eu não consigo, de que eu sou incapaz mesmo, de que isso não é pra mim. Então, se você coloca uma expectativa muito divergente dos teus recursos, você vai alimentar essas ideias de que você consegue. Mas, na verdade, não é porque tu não consegue, é porque tu tá fazendo de uma forma que tu tem menos chances de dar certo. Tem pessoas que vão estudar 4 horas diárias em 4 meses para o concurso e vão passar? Tem, mas essa é a exceção. E a gente não pode pautar-se na exceção para adquirir um comportamento. A gente tem que ir, né, por algo mais real, com maior probabilidade. Então, a maior chance de eu passar no concurso é se eu estudar mais horas, com mais tempo disponível, né, e adequar as minhas expectativas. Realmente, a expectativa ela tende a ser algo que frustra muito e faz a gente desistir e reforçar ideias distorcidas sobre nós mesmos. Se você coloca uma expectativa mais real,
você faz o que a gente chama de autoeficácia, você reforça o teu sentimento de que eu sou capaz. Então, se eu coloco uma expectativa de que eu quero passar num concurso de X faixa etária, que 4 horas diárias me permite atingir esse objetivo, ou seja, é uma expectativa condizente com os meus esforços, e eu consigo atingi-lo, isso aumenta o teu sentimento de que eu consigo, eu sou capaz, né? Então, perceba como a expectativa lá influencia em como a gente se sente em relação ao que a gente faz, né? E as nossas conquistas. Outro ponto, né, importante para a aquisição de um comportamento, para a construção de um hábito. Reforços de comportamento. Então, dentro da TCC, né, e por influência também da análise do comportamento, a gente entende o quê? De que a gente precisa de reforços para um comportamento ser perpetuado, para ele ser mantido. E do caso contrário, ele vai ser extinguido. Então, se eu não reforço um comportamento, esse comportamento ele tende a deixar de existir, né? Então, a gente precisa se recompensar aquilo que foi feito. Recompensar por ter seguido o cronograma, recompensar por ter feito as coisas. E não necessariamente isso precisa estar atrelado a um bem material ou a algo, né, de material mesmo. A gente pode se recompensar tirando um dia de folga, indo ao cinema, tendo um dia, indo fazer uma massagem, assistindo aquele episódio da série que você gosta. A gente precisa recompensar os nossos esforços para que isso seja mantido. A gente precisa reforçar os nossos comportamentos, senão eles vão deixar de existir. Pensa que a gente tem um reforço extremamente imediato quando a gente come um chocolatinho, né? Quando a gente não precisa ir na academia, né? Então a gente tem um reforço imediato. Ai, não preciso ir, que delícia esse chocolatinho. A gente também precisa construir esse reforço nos comportamentos que a gente quer perpetuar. E a gente vai ter que fazer isso de forma intencional, já que eles não existem. Então, dando recompensas, fazendo, né, se dando presentinhos, fazendo algo extremamente intencional para que reforce esse comportamento. E algo assim que a gente pode se pegar muito, por exemplo, na atividade física, é estar atento aos reforços os reforços biológicos. Então, de que eu tenho uma noite de sono um pouco melhor, de que isso melhora o meu humor, regula as minhas emoções, que isso me gera uma sensação de prazer, dever cumprido. Então, sentir essas sensações e ficar realmente nesse sentimento para que o teu comportamento ele seja perpetuado, é recompensar o teu processo, né? Outro ponto, né? Na verdade, complementando esse dos reforços, né? Aquilo que eu quero que se mantenha, eu preciso reforçar, e aquilo que eu quero que se extingua, eu não vou reforçar. Então, a importância de eu ter reforços sobre o meu comportamento. Um terceiro ponto, disciplina. Como eu não poderia falar disso em aquisição de comportamento e hábitos, né? Então, algo que eu queria trazer aqui. Ninguém tem vontade de treinar todos os dias, ninguém tem vontade de fazer as coisas cotidianas todos os dias. Mesmo assim, a gente faz, né? Ninguém tem vontade de todos os dias levantar da cama, pegar e ir trabalhar, mas a gente pega e faz, né? Então, lembra que eu comentei no primeiro vídeo, para quem assistiu, né, sobre a economia do cérebro? Ele sempre vai trabalhar sobre o princípio de economia. Então, para o cérebro é muito custoso fazer as coisas. Ele não tem muito essa vontade. Então, a gente vai ter que fazer mesmo sem vontade. E para isso, a gente tem alguns hackzinhos, alguns macetes, né? Que é, por exemplo, fazer aquilo que precisa ser feito por pelo menos 5 minutos até que você engrene na atividade e você faça. Ou pensar no teu eu do futuro. Bom, o meu eu do futuro, ele se arrependeria de ter feito isso, ou eu vou me arrepender de não ter feito, né? Então, tentar jogar a tua atenção um pouco pro futuro, pensar como que tu vai se sentir após ter ido na academia, após ter cumprido o teu cronograma, após tu ter estudado. Isso é muito importante para você ter disciplina. E aí, algo também que eu gostaria de comentar é que o ser humano, a gente não tem a gente não tem força de vontade para fazer as coisas. O que a gente tem é vontade de resultados, né? A gente não escuta ninguém falando, nossa, que vontade de estudar 8 horas por dia para passar naquele concurso de auditor fiscal. A gente escuta, eu quero passar no curso de auditor fiscal. Então a gente tem vontade de resultado e não necessariamente a gente tem vontade de fazer isso todos os dias até que a gente atinja essa meta ou adquira esse comportamento, né? Então é muito importante que a gente tenha claro isso, que se a gente esperar por vontade, a gente não vai sair do lugar.
E as pessoas, né, não fazem porque não tem vontade, não tem vontade porque não fazem. Por quê? Porque o comportamento ele vem antes da vontade, a gente precisa fazer para ter vontade. É sempre desse jeito, isso é ciência, isso é TCC, isso é comprovado pela ciência, gente. Levem a sério o que eu tô falando, comportamento vem antes de vontade, então eu preciso fazer, eu preciso ativar, por isso que na TCC, quando a gente trabalha com pacientes deprimidos, a gente vai pelo princípio de ativação comportamental, porque a gente entende que a gente precisa ativar, né, esse corpo, esse comportamento, para eu sentir a sensação de dever cumprido, fiz, sensação de domínio, de realização, de prazer, e aí esse sentimento ele faz a manutenção para que eu consiga perdurar esse comportamento. Então a gente tem que fazer ativação comportamental, mesmo sem vontade de fazer. Por quê? Porque o comportamento ele vem antes da vontade. Então vamos lá. Foque na recompensa, já falei um pouquinho disso, né? No teu eu do futuro, o que você vai ganhar, né? Quando você conseguir fazer aquilo. E um exemplo clássico disso, né? Pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando, é o banho, né? Às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente não tá com vontade de tomar banho, mas a gente toma porque a gente sabe que a gente vai se sentir melhor, que é uma higiene, né? Que você vai ter uma noite de sono melhor se você tomar banho, que tu vai se sentir melhor com o teu corpo se você tomar banho. Então é o mesmo princípio. E a gente automatizou esse comportamento. Não tem essa de fazer 21 dias para um comportamento, para um hábito se perpetuar. Não, é fazer até que se torne automático. E quando se torna automático, quando eu não preciso mais pensar para fazer. A gente não fica pensando, será que eu tomo banho ou não? A gente pega, vai tomar banho. A gente não fica pensando, será que eu escovo os dentes? Não, a gente pega e vai escovar os dentes. Por quê? Porque são comportamentos automatizados, são comportamentos que a gente não dá mais espaço para nossa mente ficar pensando. E isso é primordial quando a gente quer adquirir um comportamento que ele se torne um hábito. É não ficar negociando, é não ficar dando espaço para os pensamentos, porque eles sempre tendem a vencer. Então você não pode dar esse espaço, você tem que fazer, mesmo sem vontade, porque o comportamento vem antes da vontade, e fazer até que isso se torne automático ao ponto de que você não precise mais nem pensar para fazer. Você pega e faz, porque chegou a hora de fazer, você vai fazer. E por fim, resolução de problemas, né? Então a gente tem que listar todos os problemas que nos impedem de adquirir o novo comportamento. Por exemplo, vamos pegar a dieta. Liste todos os problemas que te impedem hoje de fazer dieta. É a minha prima que critica de que eu quero fazer dieta. É o meu marido que sempre pede pizza e eu vou ter que sentar com ele na mesa para comer pizza. E eu vou ter que comer minha marmita e ele vai estar comendo pizza. Nossa, eu não vou conseguir fazer isso. Liste todos os problemas. No meu trabalho o pessoal pede muita comida. Liste os problemas, liste aquilo que você acha que vai te impedir de criar esse comportamento. E para cada problema que você criar, vamos encontrar uma solução. Então, a gente trata isso através do princípio de autorresponsabilidade, que é fazer apesar de. Então, apesar de o meu marido não fazer dieta comigo, eu vou me comprometer comigo mesma de fazer a dieta. Apesar de, no meu trabalho, as pessoas pedirem docinhos, eu vou me comprometer de comer um docinho ou de não comer nenhum, né? Então, você pode dizer não. Você é um adulto, você tem a autorresponsabilidade sobre a sua própria vida. Então, você tem a capacidade de dizer não. E a gente sempre tem duas escolhas, ou reclamar, né, de que as pessoas, se queixar das pessoas, ou fazer apesar delas, né, não facilitarem a vida para que você adquira um comportamento. Então a gente tem a ideia de que o mundo precisaria colaborar para que a gente conseguisse atingir os nossos objetivos e a nossa dieta e a nossa prática de exercício, e na verdade não, o mundo não tá nem um pouco preocupado se a gente quer mudar. E nem o nosso corpo, o nosso cérebro, ele também não quer muito que a gente mude, ele gosta do comodismo. Então, na verdade, a gente mudar é difícil, mudar requer passinhos, a gente vai ter que fazer mesmo sem vontade. Isso é disciplina, isso é saber muito bem por que você tá fazendo, isso é adequar as expectativas, ter metas reais. Aceitar que o mundo não vai se adequar para que você cumpra os seus objetivos e você vai ter que fazer apesar disso. Você vai ter que criar solução de problemas, tu vai ter que resolver essas desculpas, essas listas de problemas que você aí tem para não conseguir fazer o que você diz que precisa fazer, né? Então você cria problemas, eu não consigo por causa disso, eu não consigo. Então crie soluções para isso que você tá me dizendo, né? E aí, né? A gente sempre tem duas escolhas, como eu enfatizei, ou se queixar e não mudar, aceitar a realidade, aceitar ficar assim,
ou aceitar de que eu não vou ter controle sobre os outros, mas que eu posso fazer apesar de, porque a gente tem controle sobre os nossos comportamentos. Eu vou finalizar o vídeo porque para ele não ficar tão longo, né? Eu dei uma aceleradinha aí no final. Mas se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa que eu falei não ficou clara, se algum exemplo que eu dei também soou um pouco estranho, comenta aqui no vídeo, me segue no Instagram, me chama também lá no direct para você, né, mandar as suas dúvidas caso você não queira deixar aqui embaixo. E me sigam porque eu posto muito conteúdo lá, né? Foi um prazer trazer esse assunto para vocês, eu gosto muito. Eu aplico na minha vida, funciona, a ciência mostra que tem muita relevância, que funciona também, né? Então, se você se comprometer em seguir esses passinhos, as chances aí, a probabilidade na ciência, a gente sempre fala de probabilidade, não de certezas absolutas, a probabilidade de você conseguir perpetuar um comportamento é maior, tá bom? Beijo e até mais!